Amém. Vamos à palavra do Senhor nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos falar nesta noite sobre o tema a presente justiça de Deus. A presente justiça de Deus. Glória a Deus, aleluia. Este é o tema da mensagem, a presente justiça de Deus. Quando falamos de presente justiça, estamos falando qual é a atual justiça de Deus. Como se manifesta hoje a justiça de Deus. E o primeiro ponto desta mensagem diz: a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Primeiro ponto, a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Vamos ler Romanos capítulo 1. Romanos 1, 16 e 17. O que diz? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por que não me envergonho? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois e também do grego, porque nele se refere a quê? Ao Evangelho, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Aleluia! Hoje nós descobrimos a justiça de Deus no Evangelho. O Evangelho revela para nós a justiça de Deus. E qual é a característica dessa justiça? Diz ali o versículo: justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela sua fé. Aleluia! Amém? Então, no Evangelho, nós descobrimos a justiça de Deus. O Evangelho é a manifestação da justiça de Deus. O Evangelho é o ato, ou um ato da justiça de Deus. E o que é o Evangelho? São as boas notícias daquilo que Jesus fez, ou do que o Pai fez em e através de Jesus. Então, quando ouvimos a notícia, e este é o ponto principal, ouça-me, este é o ponto principal da boa notícia. Em Cristo, todos os nossos pecados são perdoados. Este é o centro do Evangelho. Este é o centro da boa nova. Todos os nossos pecados foram perdoados. Pecados passados, presentes e futuros. E como que esses pecados são perdoados? Quando o Senhor derramou seu sangue na cruz. Então, a morte de Cristo na cruz é um ato da justiça de Deus. A cruz foi o juízo de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, você sabia que já houve um julgamento? O primeiro julgamento foi na cruz. E quem nasce de novo já passou pelo julgamento e já está absolvido. Já está justificado.
A cruz foi o derramado juízo de Deus sobre a velha criação. Foi a ira de Deus, aquela ira que caiu sobre Sodoma e Gomorra, por causa do pecado daqueles homens. Essa mesma ira caiu sobre Jesus na cruz. Quando Jesus estava morrendo na cruz, ali era a ira de Deus sobre todo o pecado do mundo. Ali houve a manifestação da justiça de Deus. A cruz é o encontro do amor de Deus com a sua justiça. Como eu disse anteriormente, Deus não tem prazer em matar, Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus não derramou fogo sobre Sodoma e Gomorra com alegria no céu. Oh, vamos festejar, matei aqueles desgraçados. Não foi assim, foi com pesar. Porque o Senhor não se alegra na morte do ímpio. E na cruz, a cruz é o encontro do amor do Pai pela humanidade e da sua justiça, julgando o seu Filho em nosso lugar para que fôssemos livres. Então, no Evangelho, nós descobrimos a justiça de Deus. Aleluia! Vamos ver um outro versículo. Encontra-se em Romanos 3, 20 a 24. O que diz? Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Olha, isso é importante. Nenhuma carne será justificada por fazer obras religiosas, obras da lei. Não somos justificados, não somos aceitos por aquilo que fazemos. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei mostra o teu pecado. A lei mostra a tua fraqueza. A lei mostra a tua indignidade. Nenhuma carne, nenhuma alma será justificada diante do Senhor pelas obras da lei. Mas agora, diga hoje, diga a presente era, aleluia, na presente era se manifestou sem a lei, guarde isso, sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. A lei e os profetas testemunharam esse dia, testemunharam esse acontecimento. Eu quero chamar a tua atenção para esta palavra de Paulo. Agora se manifestou sem a lei. Sem lei. Sem guardar a lei. E muitos crentes estão focados em guardar a lei. Focados em fazer alguma coisa. Mas pastor, temos que fazer alguma coisa para agradarmos a Deus. Focados em fazer, focados na lei, para sermos aceitos. E aqui diz, sem lei, sem obras da lei, isto é, o que se manifestou, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém, amados? Amém? Que palavra tremenda. Mexe comigo essa palavra. Não mexe com você, não? Que palavra! Agora, mas agora, se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Justiça de Deus pela fé. Pela fé em Jesus, para todos e sobre todos os que creem. Então, na presente era, a justiça de Deus é pela fé. Diga, a justiça de Deus é pela fé. Mas na nossa mente, no nosso consciente,
justiça é por aquilo que nós fazemos. Não é isso? Nós procuramos a justiça por aquilo que nós fazemos. Mas Deus está dizendo para nós, tudo bem, você está certo. Justiça é aquilo que você faz de certo, de correto. Você está certo. Mas, só que você não consegue. Então, eu providenciei uma justiça para você. E essa justiça se recebe pela fé. Agora, para receber essa justiça pela fé, primeiro você tem que cair do cavalo. Primeiro você tem que ser quebrantado. Primeiro você tem que ser humilhado. Você tem que reconhecer que você nada pode fazer. Tem que reconhecer a tua incapacidade e se render e crer e descansar nele. Tirar o foco de você e colocar o foco nele. Tirar os olhos de você e colocar os olhos nele. Amém? Porque a justiça da fé, na verdade, é a justiça que realmente justifica o pecador. Amém? Porque a justiça da lei não justificava o pecador. E a justiça que realmente justifica o pecador é a justiça pela fé. Então vemos na Bíblia dois tipos de justiça. Primeiro, a justiça da lei, que era baseada na observância dos mandamentos e que não justificava o pecador por causa da sua incapacidade. Existem dois tipos de justiça na Bíblia. A justiça da lei, e que nós verificamos que ela é falha. Não que o problema esteja com a lei, mas o problema está com os homens. Então a justiça da lei é incapaz de justificar o homem. A segunda justiça é a justiça da graça, que vem pelo Evangelho, baseada na obra redentora do Senhor Jesus. Amém? É a justiça da graça, mas não foi de graça. Porque essa justiça da graça, ela é baseada na obra redentora do Senhor Jesus. Jesus teve que ser julgado em seu lugar. Diga, naquela cruz, Jesus foi julgado, foi condenado, foi morto em meu lugar. A justiça da graça teve um preço e Jesus pagou o preço por mim. Essa é a justiça que vem pela fé. Aleluia. Segundo ponto, qual lei está em vigor para que o pecador seja justificado? Vamos ver? Romanos capítulo 3, versículo 27, versículo 28. Qual lei está em vigor para que o pecador seja justificado? Bem, o nosso conceito, presta atenção aqui em mim. O nosso conceito de justiça é que eu tenho que guardar a lei. Eu tenho que praticar a lei. Eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu cumpro a lei, eu estou quite com a lei. Se eu guardo a lei, eu estou justificado. Não tem nenhuma condenação. Eu sou inocente. Que lei que nós devemos guardar para sermos justos? Está lá. Romanos 3, 27. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. Aleluia! Hoje estamos debaixo da lei da fé. Hoje, quem é justificado, hoje, quem Deus considera justo, hoje, quem Deus absolve, quem guarda os 10 mandamentos, não, porque ninguém consegue guardar os 10 mandamentos por si mesmo, ninguém consegue guardar toda a lei de Deus por si mesmo. Então é justificado hoje aquele que guarda a lei da fé. Aleluia! Porque os homens serão condenados por causa dos seus pecados? Não. Jesus já morreu pelos pecados dos homens. Jesus já pagou o preço. Os homens serão condenados porque não guardam a lei da fé. Na era presente,
Na era presente, o que justifica o homem é a fé. Concluímos, diz Paulo, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Aleluia! Já que você lê isso comigo, vamos lá. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Repita, sem. Repita, sem. Repita, sem as obras da lei. Quer aplaudir? Pode aplaudir, meu irmão. Guarde isso. Sem as obras da lei. Das leis judaicas e também das leis da igreja. Porque muitos dizem, nós não estamos mais debaixo da lei. Nós não guardamos as festas judaicas, nós não guardamos as leis cerimoniais, nós não estamos mais debaixo da lei. Bem, não está mais debaixo da lei de Moisés, mas criaram outras leis. Criaram as leis da igreja. E se você não guardar as leis da igreja, você não está justificado. Mas o que está escrito aqui, concluímos, é uma conclusão. Concluímos, pois, que o homem é absolvido. O homem é declarado sem culpa. O homem é considerado inocente. O homem é considerado sem culpa. O homem é considerado sem pecado algum. Não por aquilo que ele faz, mas pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, a mensagem do Evangelho, essa pode ser recebida pelo Espírito Santo. O homem natural não entende, o homem natural não aceita e não é salvo. O homem natural conclui, se tira a lei vira bagunça, porque ele não sabe, não conhece o mistério de Deus. Tira a lei, entra o Espírito Santo, vem salvação, vem santidade, vem libertação e não bagunça. Agora eu quero que você assimile isso, irmão, porque isso aqui vai te libertar. Deve você assimilar isso. Deus me ama, Deus me recebe, Deus me aceita. Eu me tornei amigo de Deus, não por aquilo que eu faço, mas pela fé. Fé é entrega. Fé é rendição. Fé é conhecer meu estado de pecaminosidade. Fé é reconhecer a minha incapacidade. Fé é reconhecer a minha destruição. E fé é me humilhar aos pés do Salvador e colocar nele toda a minha esperança, toda a minha confiança e descansar nele para a minha salvação. Isso que é fé. Não é sentimento mental. A lei que o pecador tem que obedecer hoje para ser justificado, consequentemente salvo, não é a lei de mandamentos, mas sim a lei da fé. Diga, a lei que eu preciso guardar hoje não é a lei de mandamentos, mas é a lei da fé. Diga, somente através da obediência de fé que eu sou justificado. Muitos dizem, você creu? Bem, você creu. Você tem que obedecer à lei para ser justo. Você creu. Então Jesus perdoou os seus pecados, te deu uma oportunidade para agora você provar que você é santo. Muitos pregam o evangelho assim. Jesus morreu na cruz para te dar uma oportunidade. Você estava perdido. A cruz, o sangue derramado, é uma oportunidade que Deus te deu. Olha lá, hein? É a oportunidade que Deus está te dando. Agora, daqui para frente, você tem que endireitar o teu caminho para ser salvo. Senão, já viu. Esse é o evangelho que é pregado. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Amém? Então, muitos dizem, você tem que crer e agora obedecer. Não, é a obediência de fé. O que é obediência de fé? É crer no que Deus está falando. É crer que Ele me justificou, é crer que Ele me ama, é crer que Ele está comigo, é crer na justiça do Evangelho. Veja o que Paulo disse em Romanos 6, 17, 18.
Romanos 6, 17, 18. Vamos lá. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aleluia! Por que fomos feitos servos da justiça? Porque obedecemos de coração a forma de doutrina que nos foi entregue. Qual é a forma de doutrina? Justificado pela fé. Então, a obediência de fé é eu obedecer, é eu me render à mensagem do Evangelho, que eu sou justificado pela obra do Senhor Jesus. Essa é a obediência de fé, é concordar com aquilo que Deus diz. Essa obediência de fé é receber a palavra de Deus. Essa obediência de fé é colocar em prática o que Deus diz a meu respeito através do Senhor Jesus. Amém, queridos? Você está entendendo? Obediência de fé não é crer para depois obedecer os 10 mandamentos. Não, agora que eu sou de Deus, que eu fui perdoado, que eu tenho o Espírito Santo, agora eu vou obedecer. E se eu não obedecer, Deus não me justifica. Este não é o Evangelho. Amém? Você está entendendo, ok? Terceiro ponto. Através da fé, o pecador passa por uma experiência espiritual chamada novo nascimento. Quando eu creio, e fé é minha resposta, fé é a resposta positiva do homem àquilo que Deus fez. Repita isso comigo: fé é a resposta positiva do homem àquilo que Deus fez. Deus fez, é anunciado, eu respondo com fé. É isso que é fé, que te liberta, que te livra. Amém? Vamos ver 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Através da fé, o pecador passa por uma experiência espiritual. É isso que os religiosos não entendem. Bem, se tirar a lei dos mandamentos, se tirar as regras, se o homem não tem que fazer mais nada, aí que ele vai cair na gandaia. Se todos os seus pecados estão perdoados, seus pecados futuros estão perdoados, ele vai pensar, bem, já está perdoado, está liberado, então eu posso viver de qualquer maneira. Assim pensam os religiosos, assim pensa o homem natural, porque não conhece o poder do Evangelho. Qual foi o primeiro versículo que nós lemos? Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Lembra de João 1,12? Todos quantos receberam deles o direito de serem feitos filhos de Deus, deu-lhes o poder, exousia, poder de serem feitos filhos de Deus. Entrou um poder em você, entrou uma nova natureza em você, que te leva a andar no caminho de Deus. Quem creu segundo o Evangelho, quem recebeu a fé segundo a palavra de Deus, quem recebeu a fé de Deus, se torna uma nova criatura, passa por uma experiência espiritual. Aleluia. Amém, amados? O pecador justificado se torna uma nova criatura. O pecador justificado, agora tornado filho de Deus pelo novo nascimento, participante de uma nova criação, tem como princípio ativo de vida o amor, e ele é colocado debaixo da lei do amor. Entenda isso. Qual lei que me justifica? A lei da fé.
Qual a lei que está em atualidade hoje? Qual a lei que Deus quer que você obedeça para ser justificado? A lei da fé. Qual a lei que vai justificar? Qual a lei que vai salvar? A lei da fé. Quando eu me submeto à lei da fé, quando eu recebo a fé, quando eu creio, eu passo por uma experiência espiritual e entra em mim a natureza de Deus, que é a natureza do amor. Amém? O pecador que foi regenerado tornou-se justo. Ouça-me. O pecador agora regenerado, então é ex-pecador, não é mais pecador. Ele foi regenerado e ele tornou-se justo. Você está me ouvindo? Tornou-se justo pelo nascimento. Na antiga aliança, camarada, era tornado justo por cumprir as obras da lei. Esse caminho é um caminho falho. Pelas obras da lei, nenhuma carne será o quê? Justificada. Um caminho falho. Amém? Pelas obras da lei, nenhum homem será justificado. Mas, na nova aliança, você não é justificado por aquilo que você faz. Entenda isso. Você é justificado porque você nasce justo. Diga, eu sou justo por nascimento. Você pode ir para um outro país, adquirir uma outra nacionalidade, americano, boliviano, não sei. Mas você continua sendo brasileiro, porque você é brasileiro por nascença. O justo segundo a fé, o justo segundo a nova aliança, ele é justo por nascimento. Então, se ele peca, ele continua justo. Alô? Se ele peca, ele continua justo, porque a sua justiça não depende do que ele faz. Entenda isso, irmãos. Quando você absorver isso e assumir isso, é isso que te liberta do pecado. Muitos não são libertos do pecado. Apesar de estar pregando lei, estar pregando santidade, estar pregando a vida reta, a vida com Deus, o compromisso com Deus, temos que sacrificar, temos que ter compromisso, mas ele não consegue. E ele não faz. E vira um hipócrita. E manda os outros fazer, mas ele não faz. Temos que jejuar, e ele não jejua. Temos que orar 2 horas por dia, ele não ora. Temos que acordar de madrugada para orar, ele não acorda para orar. Fica debaixo de acusação, fica debaixo da mão do capeta, do diabo, e fica julgando os irmãos, e enfraquece os irmãos, enfraquece a igreja, e a igreja fica derrotada. O que fortalece a igreja é a justiça que vem pela fé. O que fortalece a igreja é a graça de Deus em Cristo Jesus. O que fortalece a igreja é a ação do Espírito Santo, e essa ação é de graça pela fé e não por aquilo que você faz. Amém?